Formação Econômica do Brasil é um livro escrito por Celso Furtado, um cientista social consagrado, considerado como um dos pais da economia do Brasil. Sua vasta produção intelectual abarca tanto questões teóricas sobre os obstáculos ao desenvolvimento das economias periféricas, como interpretações históricas sobre a formação econômica latino-americana e do Brasil. Suas pesquisas associam a gênese do subdesenvolvimento ao pesado legado do período colonial, e a sua continuidade à presença de classes dominantes aculturadas, obcecadas em imitar os estilos de vida e de consumo das economias centrais. O livro em questão pretende ser um esboço do processo histórico de formação da economia brasileira. Ao escrevê-lo, Celso Furtado, em 1958, teve em mira apresentar um texto introdutório, acessível ao leitor sem informação técnica, e de interesse para as pessoas cujo número cresce a cada dia mais o desejo de tomar um primeiro contato em forma ordenada com os problemas econômicos do país. A preocupação central consistiu em descortinar uma perspectiva o mais possível ampla. Na opinião do autor, sem uma adequada profundidade de perspectiva, torna-se impossível captar as inter-relações e as cadeias de causalidade que constituem a urdidura dos processos econômicos. O capítulo a ser tratado nesse vídeo será o primeiro, intitulado de Da expansão comercial à empresa agrícola. O ouro acumulado pelas velhas civilizações da meseta mexicana e do altiplano andino é a razão de ser da América, como objetivo dos europeus em sua primeira etapa de existência histórica. A legenda de riquezas inapreciáveis por descobrir corre à Europa e suscita um enorme interesse pelas novas terras. Esse interesse contrapõe Espanha e Portugal, donos dessas terras, às demais nações europeias. O início da ocupação econômica do território brasileiro é, em boa medida, uma consequência da pressão política exercida sobre Portugal e Espanha pelas demais nações europeias. Nessas últimas, prevalecia o princípio de que espanhóis e portugueses não tinham direito senão aquelas terras que houvessem efetivamente ocupado. Dessa forma, quando por motivos religiosos, mas com apoio governamental, os franceses organizam sua primeira expedição para criar uma colônia de povoamento das novas terras. Aliás, a primeira colônia de povoamento do continente. É para a costa setentrional do Brasil que voltam as vistas. Os portugueses acompanhavam de perto esses movimentos e até pelo suborno atuaram na corte francesa para desviar as atenções do Brasil. Contudo, tornava-se cada dia mais claro que se perderiam as terras americanas a menos que fosse realizado um esforço de monta para ocupá-las permanentemente. A miragem do ouro que existia no interior das terras do Brasil pesou seguramente na decisão tomada de realizar um esforço relativamente grande para conservar as terras americanas. Sem embargo, os recursos de que dispunha Portugal para colocar improdutivamente no Brasil eram limitados e dificilmente teriam sido suficientes para defender as novas terras por muito tempo. A Espanha, cujos recursos eram incomparavelmente superiores, teve que ceder à pressão dos invasores em grande parte das terras que lhe cabiam pelo Tratado de Tordesilhas. Fez-se indispensável criar colônias de povoamento de reduzida importância econômica, como no caso de Cuba, com fins de abastecimento e de defesa. Fora das regiões ligadas à grande empresa militar mineira espanhola, o continente apresentava escasso interesse econômico e defendê-lo de forma efetiva e permanente constituiria solvedouro enorme de recursos. Espanha e Portugal se creem com direito à totalidade das novas terras, direito esse que é contestado pelas nações europeias, em mais rápida expansão da economia na época. Holanda, França e Inglaterra. A expansão recolhe de imediato PINGs, frutos que lhe permitem financiar a defesa de seu rico quinhão. Coube a Portugal a tarefa de encontrar uma forma de utilização econômica das terras americanas que não fosse a fácil extração de metais preciosos. Somente assim seria possível cobrir os gastos de defesa dessas terras. Das medidas políticas que então foram tomadas, resultou o início da exploração agrícola das terras brasileiras, acontecimento de enorme importância na história americana. De simples empresa expoliativa e extrativa, idêntica à que na mesma época estava sendo empreendida na costa da África e nas Índias Orientais, a América passa
a constituir parte integrante da economia reprodutiva europeia. A exploração econômica das terras americanas deveria aparecer no século XVI, uma empresa completamente inviável. Por essa época, nenhum produto agrícola era objeto de comércio em grande escala na Europa. O principal produto da terra, o trigo, dispunha de abundantes fontes de abastecimento dentro do continente. Os fretes eram de tal forma elevados, em razão da insegurança no transporte a grandes distâncias, que somente os produtos manufaturados e as chamadas especiarias do Oriente podiam comportá-los. É fato universalmente conhecido que aos portugueses coube a primazia nesse empreendimento. Se seus esforços não tivessem sido coroados de êxito, a defesa das terras no Brasil ter-se transformado em ônus demasiado grande e excluída a hipótese de antecipação na descoberta do ouro. Dificilmente Portugal teria perdurado como grande potência colonial na América. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.